Falando sobre a preocupação do setor agropecuário com a resolução do Conselho Monetário Nacional, CMN, 5081/2023, que trata de restrições de impedimentos socioambientais para a concessão de crédito rural no país. O Ministério da Agricultura apresentou recentemente propostas para modificar essa resolução, que intensificou as restrições contra o desmatamento ilegal, proibindo a concessão de crédito para toda a propriedade rural que contenha áreas embargadas, e não apenas na parte onde a irregularidade foi constatada. Sobre isso eu converso agora, então, com mais detalhes com a doutora Rebeca Youssef, que é advogada especialista em agronegócios. Seja muito bem-vinda, doutora Rebeca. Olá, Yael, bom dia. Muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui com a gente no Planeta Campo. E eu queria começar explicando quais são os impactos dessa resolução para o produtor rural que possui áreas embargadas. E também a gravidade dessa proibição de concessão de crédito. O que isso significa na prática para o produtor rural? Exatamente. As questões ambientais dentro do crédito rural, elas são uma das questões mais sensíveis que hoje afetam os produtores rurais. Por quê? A partir do momento em que um produtor rural, um proprietário rural, comparece numa agência bancária, numa instituição financeira e apresenta um projeto agropecuário para custeio ou para investimento das suas atividades, ele tem a tarefa de apresentar para essa instituição dados sobre a propriedade onde ele vai aplicar esse recurso. Então, dentre as várias requisições que o banco faz, o produtor precisa apresentar dados ambientais. Ele apresenta o CAR e ele apresenta a matrícula e outros documentos. A partir desse momento, o banco verifica se aquela propriedade tem restrições ambientais que possam render impactos na concessão desse crédito. E hoje, o desmatamento ilegal, ele é um dos critérios mais verificados e ele é um critério impeditivo. Então, o embargo ambiental, ele é hoje a principal fonte de pesquisa para as instituições financeiras verificarem se aquela propriedade tem desmatamento ilegal e se ela foi fiscalizada por órgãos ambientais. Então, quando o banco verifica que aquela área tem um embargo ambiental, ela veta o crédito. E o grande problema do produtor rural neste ponto específico é: o proprietário tem um imóvel e todo o imóvel dele pode ficar contaminado por conta de uma área específica embargada. Então, imagine a seguinte situação: um proprietário rural que tenha um imóvel de 100 hectares, mas tenha um embargo ambiental vigente numa área pequenina de 1 hectare. Ele fica com todos os outros 99 hectares impedidos de tomar o crédito. E é nesta preocupação que o Ministério da Agricultura apresentou essa proposta de alteração para que essas resoluções sejam mais flexíveis. Ô, doutora Rebeca, vale a gente destacar aqui que muitas vezes, né, esse monitoramento via satélite, ele acaba sendo não tão justo, digamos assim, com o produtor rural, porque muitas vezes áreas que às vezes já são consolidadas e há uma limpeza apenas ali, acabam sendo interpretadas como desmatamento ilegal também. Isso acontece muito, né, doutora? Exatamente. O embargo ambiental, ele é uma sanção aplicada pelos órgãos ambientais, e aqui a gente fala com destaque para o IBAMA, para o ICMBio e para as secretarias de meio ambiente. Esse embargo, ele é aplicado no momento da fiscalização. Então, quando ele é aplicado antes que o processo seja instruído e ele é aplicado antes que o produtor apresente uma defesa. E é uma medida chamada de medida cautelar. É uma medida que tem o objetivo de estancar o cometimento de um dano ambiental e proporcionar que essa área se regenere. Só que dentro da aplicação desses embargos, nós encontramos essas situações que você mencionou. Áreas consolidadas que acabam sendo embargadas, manejos que são mal interpretados e tratados como desmatamento ilegal ou como desmatamento irregular. Mas o que nós temos é a simples aplicação do embargo naquele perímetro do imóvel já torna este imóvel contaminado para crédito rural. E essa é a maior preocupação atual. Ou seja, o embargo deveria servir apenas para recuperar a área e não para punir os produtores, né, doutora Rebeca? Agora, uma coisa importante da gente falar aqui é que o endurecimento dessa lei, ela teoricamente foi feita, né, pensando na eficácia da legislação ambiental. E aí, de que maneira, né, se a gente conseguir fazer agora esse ajuste, né, que o Ministério da Agricultura está
está propondo, isso pode gerar alguma questão quanto à eficácia da legislação ambiental? Excelente pergunta. Essa proposta de alteração feita pelo MAPA é uma proposta que não tem a intenção de alterar a legislação ambiental, muito pelo contrário, ela tem a intenção de que a legislação ambiental seja cumprida tal qual ela é hoje posta. Hoje, o decreto 6.514, ele traz a delimitação muito clara de que quando uma área rural é embargada, os efeitos desse embargo são vigentes apenas nesta área específica. E com a proibição de acesso a crédito, essa legislação está sendo mal interpretada e utilizada para render uma restrição sobre todo o imóvel e não apenas sobre a área embargada. Então, o que o MAPA propõe é que a legislação seja respeitada exatamente como ela está posta hoje. Não é uma alteração, é cumprimento de legislação. Perfeito. Doutora Rebeca, agora quais que são as implicações legais e também sociais dessa questão do crédito para propriedades que inclusive já possuem termos de ajustamento de conduta em relação ao cumprimento das normas ambientais? Ela fica mais difícil para ela conseguir realmente se adequar e cumprir o que foi combinado? Veja que interessante. A partir do momento que uma área rural é fiscalizada, ela é autuada e ela é considerada inadequada do ponto de vista ambiental, socialmente nós sempre dizemos que este proprietário tem a obrigação de se regularizar. Eu gostaria de fazer um anúncio um pouco diferente. Este proprietário, ele tem o direito de se regularizar. Então, a regularização ambiental, ela é um direito do produtor rural, um direito do proprietário rural. Então, quando ele é autuado, seja pelo IBAMA, pelo ICMBio ou por qualquer secretaria, a partir do momento que esta propriedade está inscrita no CAR, passa pelo processo de análise e validação, adere ao programa de regularização ambiental, esta propriedade ela já deve ser interpretada como uma propriedade que está no caminho da regularização. Ela não deveria continuar sendo tratada como uma propriedade irregular. Mas os produtores rurais continuam sofrendo essa má interpretação. Imagine a seguinte situação: uma área de preservação permanente que foi embargada, foi isolada para regeneração e já está em processo de regeneração. Qual seria o risco ambiental que essa propriedade oferece na tomada do crédito? Nenhum, porque ele já fez de maneira efetiva aquilo que seria a obrigação dele. Então, o que nós precisamos e o MAPA propõe com muita pertinência é esta adequação, olhar para o embargo ambiental de uma maneira mais adequada e condizente com a legislação ambiental do que só sob um olhar de imputação de crimes. Perfeito. Agora, doutora Rebeca, para a gente encerrar, essa proposta de permitir o crédito rural em áreas com certificados de reconhecimento de ocupação, os CROs ativos, pode influenciar na fiscalização do desmatamento? Qual que é a relação entre essas duas coisas? O grande problema hoje para áreas de floresta tipo B, que são as áreas que ainda não têm destinação, é justamente também um problema de falta de acesso à regularidade. Nestes casos, a falta de acesso à regularização fundiária torna ainda mais difícil que este produtor rural use o seu imóvel da maneira que ele deve ser destinado, que é para a produção. Então, mais uma vez, em relação a essas áreas, o MAPA propõe uma alteração que fica mais condizente com a realidade. São áreas que não foram destinadas ainda, porque a regularização fundiária feita pelo Estado é morosa, mas deixa os produtores fora do crédito rural. Então, essa adequação, ela pode servir tanto para acelerar os processos de regularização fundiária e, com isso, trazer mais segurança, inclusive na fiscalização dessas áreas, que a partir do momento que eu tenho CPF, CNPJ identificados sobre uma certa área, eu tenho também mais meios de verificar se essa área está sendo usada adequadamente. Perfeito. Inclusive, essa questão, né, da regularização fundiária é muito importante tanto para o desenvolvimento social quanto para a própria preservação das áreas. Doutora Rebeca Youssef, advogada especialista em agronegócios, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo mais uma vez. Eu que agradeço. Até mais. Até, uma ótima tarde e bom trabalho para você. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo.
UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.